O ar do Rio de Janeiro, em meados da década de 60, tinha um cheiro peculiar de salinidade misturada com o mofo dos casebres e o doce das frutas tropicais em amadurecimento. Na Vila da Penha, um bairro modesto e vibrante da Zona Norte, onde as ruas de terra batida se transformavam em rios de lama sob as chuvas de verão, a vida era um espetáculo diário de resiliência e paixão. Foi nesse cenário, em 29 de janeiro de 1966, que Romário de Souza Faria veio ao mundo, um pequeno furacão que mal sabia o destino que o aguardava. Seus primeiros anos foram marcados pela simplicidade de uma infância carioca típica: pés descalços, joelhos ralados e a bola, sempre a bola, como extensão natural do corpo. Não havia luxo, nem brinquedos caros, mas a imaginação e a liberdade da rua eram um campo de jogos sem fim. A bola de meia, depois a de borracha e, por fim, a de couro surrado, era o objeto de sua devoção. Os campos de terra batida, os becos estreitos entre as casas e os quintais improvisados eram seus estádios. Ali, sob o sol implacável que dourava a pele e os cabelos, Romário desenvolvia, sem saber, a técnica que o tornaria lenda. Seus dribles curtos, quase imperceptíveis, eram a resposta inata à falta de espaço e à necessidade de se desvencilhar dos marcadores mais velhos e mais fortes. A finalização, instintiva e precisa, era fruto de inúmeras tentativas, de chutar contra paredes, latas velhas ou qualquer coisa que pudesse servir de gol. Havia uma intuição, uma espécie de sexto sentido para a baliza adversária, que o diferenciava dos demais garotos. Ele não era o mais alto, nem o mais forte, mas seus olhos miúdos, que se arregalavam no momento exato do drible ou do chute, pareciam enxergar ângulos e possibilidades que ninguém mais via. O Olaria Atlético Clube, um modesto bastião do futebol carioca, com seu campo de gramado irregular e arquibancadas de cimento rachado, foi o primeiro palco onde o talento bruto de Romário começou a ser lapidado. Ele tinha apenas 13 anos quando pisou ali, um pirralho de sorriso maroto e confiança inabalável, que já carregava consigo a promessa de grandeza. Os primeiros treinadores e observadores, homens calejados pelo sol e pelo cheiro de suor do futebol de várzea, notaram de imediato algo especial. Não era apenas a velocidade ou a habilidade com a bola nos pés, mas a fome, a insolência quase poética com que encarava cada disputa, cada gol. Era como se o menino soubesse, desde sempre, que aquele era o seu lugar, o seu propósito. Eles viam um menino de ouro, uma joia a ser polida, mas também sentiam o presságio de uma personalidade indomável, de um espírito rebelde que não se curvaria facilmente. A família, apesar das dificuldades, sempre apoiou o sonho do pequeno Romário. A mãe, Dona Lita, com seu olhar protetor e seu coração de leoa, era sua maior incentivadora. O pai, seu Edevair, um homem trabalhador e de poucas palavras, via no filho a chance de uma vida melhor, um escape da rotina árdua. A pressão era implícita, mas Romário a sentia não como um fardo, mas como um combustível. Ele amava o futebol com uma intensidade que beirava a obsessão. Cada gol era uma celebração, cada vitória, uma confirmação de que estava no caminho certo. A alegria de estar em campo, de sentir a bola nos pés, de ouvir o grito dos poucos torcedores que assistiam aos jogos da base, era o que o movia. A ambição, ainda latente, começava a borbulhar, misturada com uma determinação silenciosa de superar suas origens modestas e conquistar o mundo com sua arte. A transição para as categorias de base do Clube de Regatas Vasco da Gama, um gigante com história e tradição, representou não apenas um salto geográfico, de um bairro para o outro, mas um salto monumental em sua jornada, o primeiro degrau rumo ao estrelato que ele, em seus sonhos mais selvagens, já vislumbrava. O cheiro de grama bem cuidada, diferente da terra batida do Olaria, era um convite para um futuro promissor, ainda que desconhecido. O ano de 1984 marcou um divisor de águas na vida de Romário. As arquibancadas de São Januário, que antes pareciam gigantescas e distantes, agora o recebiam como um filho pródigo. Sua estreia profissional pelo Vasco da Gama não foi um evento estrondoso, mas o prelúdio de uma sinfonia de gols. A cada toque na bola, a cada arrancada, a cada finalização,
a torcida começava a murmurar seu nome, um som que logo se transformaria em um clamor ensurdecedor. Ele não demorou a se estabelecer como um artilheiro implacável. Seus primeiros gols eram de uma simplicidade enganosa, quase minimalista, um corte seco, um toque sutil, a bola no fundo da rede. Não havia firulas desnecessárias, apenas a eficácia brutal de um predador na área. Ele parecia ter um mapa mental do gol, sabendo exatamente onde a bola cairia, onde o goleiro falharia, onde a defesa se abriria. Os anos seguintes foram uma ascensão meteórica. O Vasco da Gama, impulsionado por sua genialidade, conquistou o Campeonato Carioca em 1987 e novamente em 1988, com Romário como o principal protagonista. Ele era o rosto da vitória, o sorriso maroto que estampava os jornais. A cada jogo, sua popularidade crescia, transformando-o em um ídolo local, um herói que a torcida abraçava com paixão. As ruas da Vila da Penha fervilhavam com seu nome, e a cada gol, era como se o bairro inteiro vibrasse junto. A atmosfera nos estádios era eufórica, vibrante, com o clamor da torcida ecoando pelas arquibancadas, um coro de Romário. Romário, que o embalava e o impulsionava. Os holofotes, antes distantes, agora o seguiam por onde quer que fosse, iluminando não apenas seu talento em campo, mas também as primeiras manifestações de uma personalidade forte e de um estilo de vida que, aos poucos, começava a se desviar das linhas retas da disciplina. A convocação para a seleção olímpica e a participação nos Jogos de Seul, em 1988, foram o selo de sua consagração internacional. Longe do Brasil, sob os olhares do mundo, Romário não decepcionou. Conquistou a medalha de prata, um feito notável, e se tornou o artilheiro da competição, mostrando que sua capacidade de fazer gols não tinha fronteiras. A fama transcendeu as barreiras brasileiras, e os clubes europeus, com seus olheiros atentos e seus bolsos cheios, começaram a sondá-lo. O telefone tocava mais, os intermediários surgiam do nada, e a promessa de um futuro no velho continente tornava-se cada vez mais real. No entanto, por trás do brilho ofuscante dos gols e das vitórias, uma sutil tensão já se fazia presente. As primeiras manifestações de sua personalidade forte, de sua aversão a regras e de seu gosto pela vida noturna começavam a surgir. Pequenos atrasos em treinos, comentários irreverentes à imprensa, a busca por uma liberdade que contrastava com a rigidez do futebol profissional. Mas, naqueles anos de juventude e glória, tudo era perdoado, tudo era ofuscado por seu desempenho espetacular em campo. Sua confiança era inabalável, quase arrogante. A alegria pelo reconhecimento era imensa, mas vinha acompanhada de uma crescente sensação de invencibilidade, de que seu talento era um salvo-conduto para qualquer desvio. Ele sentia que podia fazer o que quisesse, desde que entregasse os gols, e os gols ele entregava com uma regularidade assustadora. O cheiro da grama e do suor se misturava agora com o aroma adocicado do sucesso, um perfume que embriagava e prometia ainda mais. A Holanda, com seus moinhos de vento, seus canais serenos e sua cultura de disciplina quase espartana, parecia um mundo à parte para o jovem Romário. Sua transferência para o PSV Eindhoven, em 1988, foi mais do que uma mudança de clube, foi um salto cultural, uma imersão em um universo onde a pontualidade e a organização eram virtudes sagradas. Inicialmente, houve uma fase de adaptação. O clima frio e úmido, os dias curtos de inverno, a barreira da língua e a culinária diferente eram desafios para o carioca acostumado ao sol e à efervescência do Rio. As cores vibrantes do Brasil foram substituídas pelos tons pastéis da paisagem holandesa, e o ritmo frenético da vida carioca, pela calma ordeira de Eindhoven. A atmosfera era de desafio e superação, com o contraste entre a rigidez europeia e a espontaneidade brasileira se chocando em cada esquina. Mas o talento de Romário era uma força da natureza que não se deixava conter por fronteiras ou diferenças culturais. Como um rio que encontra seu próprio curso, ele logo se impôs. Em campo, a bola continuava a obedecer a seus pés como uma extensão de sua vontade. Ele se tornou o artilheiro da Liga Holandesa por 3 temporadas consecutivas, um feito notável que o alçou ao status de ídolo também na Europa.
Os títulos de campeonato holandês e Copa da Holanda se empilhavam, e o nome, Romário, se tornava sinônimo de gol e vitória. No entanto, fora das quatro linhas, as primeiras colisões com a disciplina europeia eram inevitáveis. Guus Hiddink, o treinador do PSV, um homem de pulso firme e mente estratégica, tentava, a duras penas, conter a natureza boêmia do atacante brasileiro. As escapadas noturnas de Romário, suas chegadas atrasadas aos treinos e sua aversão a rotinas rígidas já eram lendárias nos bastidores do clube. Hiddink via o gênio, mas também o descompromisso. Ele tentava negociar, impor limites, mas Romário, com sua curiosidade inicial já saciada, começava a afirmar sua identidade de forma cada vez mais veemente, desenvolvendo um desdém crescente por restrições que ele considerava desnecessárias ao seu desempenho. Foi em Eindhoven, no entanto, que Romário aprimorou sua capacidade de finalização e sua inteligência tática dentro da área. Ele aprendeu a se posicionar, a esperar o momento certo, a explorar as fraquezas das defesas europeias com uma astúcia que só os grandes atacantes possuem. Seus movimentos eram calculados, seus chutes, mortais. Ele se tornava um atacante ainda mais letal, uma máquina de fazer gols, mesmo que suas lendas noturnas continuassem a ecoar pelos corredores do clube. Em sua mente, ele se sentia imparável. A bola era sua cúmplice, o gol, seu destino. O cheiro do linimento no vestiário se misturava com o perfume dos bares noturnos, e ele acreditava que ambos eram parte essencial de quem ele era. O verão de 1993 trouxe consigo um calor diferente para a Europa, um calor de expectativa e glória. Romário, o baixinho, que havia conquistado a Holanda com sua arte, era agora o centro das atenções de um dos maiores clubes do mundo, o FC Barcelona. A Catalunha, com sua arquitetura gótica e modernista, seu clima mediterrâneo e sua paixão fervorosa pelo futebol, aguardava seu novo craque. A chegada de Romário à Espanha foi triunfal, como a de um rei em seu novo reino. Os jornais estampavam sua foto, a torcida o ovacionava no aeroporto, e a cidade inteira parecia render-se ao seu charme irreverente. Ele estava no Dream Team de Johan Cruyff, um time de estrelas que já brilhava, mas que agora ganharia um novo e explosivo elemento. Em campo, a parceria com Hristo Stoichkov, o búlgaro explosivo e igualmente genial, foi letal. Juntos, formaram uma das duplas de ataque mais temidas da história do futebol. A química entre eles era instantânea, uma dança de passes rápidos, dribles desconcertantes e gols espetaculares. Romário, em sua primeira temporada, não apenas se adaptou, mas dominou. Ele se tornou o artilheiro da La Liga, marcando 30 gols com uma facilidade assustadora, e liderou o time na conquista do campeonato espanhol. A cada jogo, a cada gol, a Espanha rendia-se ao talento do baixinho. A narrativa daquela época se aprofunda na relação complexa com Johan Cruyff. O holandês, um gênio do futebol e um pensador tático revolucionário, admirava profundamente o talento inato de Romário. Ele via no brasileiro uma capacidade única de decidir jogos, de transformar o ordinário em extraordinário com um toque, um drible, um chute. Mas, ao mesmo tempo, ele confrontava a falta de disciplina, os atrasos, as escapadas noturnas. Havia um respeito mútuo, uma admiração entre dois gênios de gerações diferentes, mas também uma tensão constante, um cabo de guerra entre a liberdade do artista e as exigências do sistema. Cruyff, em uma famosa anedota, teria permitido a Romário ir e voltar do Rio de Janeiro para um carnaval, desde que ele marcasse 2 gols no jogo anterior. Romário marcou 3. Essa era a essência do baixinho, ele entregava quando importava. Esses foram os anos de seu auge técnico. Romário demonstrava uma capacidade única de decidir jogos com lances de pura genialidade. O famoso rabo de vaca, um drible desconcertante que deixava os zagueiros no chão, era sua marca registrada. O hat-trick contra o Real Madrid, em um clássico inesquecível, foi uma obra-prima de técnica, frieza e precisão. Ele flutuava em campo, quase invisível por alguns minutos, para então surgir de repente, como um raio, e fulminar o gol adversário. A mídia mundial o elevava ao status de superestrela global.
Sua imagem estampava capas de revistas, sua camisa era a mais vendida, e seu nome era pronunciado com reverência em todos os cantos do planeta. A atmosfera era extravagante e de glória, com a tensão entre genialidade e rebeldia atingindo um ponto alto, mas o sucesso em campo a justificava plenamente. Ele sentia uma euforia pelo auge da carreira, uma sensação de invencibilidade e a convicção de que seu talento o isentava de quaisquer regras. O cheiro do mar Mediterrâneo, da paeja e do vinho tinto se misturava ao cheiro da vitória, e tudo parecia perfeito. O ano de 1994, com o palco grandioso da Copa do Mundo nos Estados Unidos, aguardava Romário para sua consagração mundial. No entanto, o caminho até lá foi tortuoso, marcado por incertezas e problemas de relacionamento com o técnico Carlos Alberto Parreira. A disciplina, ou a falta dela, continuava a ser o calcanhar de Aquiles do baixinho. Parreira, um homem metódico e pragmático, relutou em convocá-lo, mas a pressão popular e a necessidade de um jogador com seu faro de gol eram inegáveis. No fim, o talento prevaleceu, e Romário embarcou para a América, carregando consigo a esperança de uma nação. E ele não decepcionou. A Copa do Mundo de 1994 foi o seu torneio, o palco onde ele se transformou de craque em lenda. Romário se tornou o líder técnico e o principal artilheiro da seleção brasileira, guiando o Brasil ao tetracampeonato após 24 anos de G1. Seus 5 gols não foram apenas números, foram obras de arte, momentos decisivos que mudaram o rumo dos jogos. O gol de cabeça contra a Suécia, em uma semifinal tensa, mostrou sua capacidade de aparecer nos momentos cruciais. A assistência magistral para Bebeto contra a Holanda, e os demais gols que pontilharam a campanha, cimentaram seu status. Cada toque na bola era um suspiro de alívio para a torcida, cada gol, uma explosão de alegria. A atmosfera era triunfal e patriótica, celebrando a glória máxima no futebol, um sentimento que há muito não se via no Brasil. Após a Copa, com a medalha de ouro no peito e o mundo aos seus pés, Romário sentiu um misto de plenitude e um desejo renovado por liberdade pessoal. O gosto pela disciplina europeia, que já o incomodava no PSV e no Barcelona, tornou-se insuportável. A saudade do Brasil, do calor, da família, dos amigos e do estilo de vida descontraído, falou mais alto. Em uma transação que gerou grande repercussão, ele forçou seu retorno ao Flamengo, o clube de seu coração e da paixão de milhões de torcedores. Foi um retorno de herói, um abraço caloroso da nação ao seu campeão. Este retorno, no entanto, marcou o início de uma nova fase, um subtexto de mudança iminente. O conforto e a liberdade que ele buscava no Brasil se chocariam com as expectativas e pressões crescentes de uma torcida apaixonada e de uma mídia sempre ávida por histórias. Ele se sentia no topo do mundo, aliviado por ter cumprido a missão mais importante de sua carreira, mas também com a certeza de que a vida, e o futebol, continuariam a desafiá-lo em novas e imprevisíveis maneiras. O cheiro da grama molhada do Maracanã, o grito da torcida rubro-negra e o calor do sol carioca eram um convite tentador, mas também um prenúncio de que a jornada estava longe de terminar, e que novos dramas e triunfos aguardavam o baixinho. Se você está gostando desta jornada pela vida de Romário, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios e descobrir como o baixinho enfrentou seus maiores desafios. O cheiro da grama molhada do Maracanã, o grito da torcida rubro-negra e o calor do sol carioca eram um convite tentador para Romário, mas também um prenúncio de que a jornada estava longe de terminar, e que novos dramas e triunfos aguardavam o baixinho. O retorno ao Flamengo, depois da glória máxima nos Estados Unidos, foi um abraço de herói, um reencontro com as raízes e com uma liberdade que a Europa, com suas regras e rigor, já não lhe permitia. No entanto, a passagem pelo clube de coração, embora pontuada por lampejos de genialidade e gols, teve seus percalços. A paixão da torcida era imensa, quase sufocante, e as expectativas, estratosféricas. O conforto do lar, a proximidade da família e dos amigos, e a efervescência da vida carioca, que tanto o atraíam, também o distraíam.
Os treinos, as concentrações, as rotinas que ele já tolerava mal na Holanda e na Espanha, tornaram-se ainda mais penosas no ambiente mais flexível do Brasil. Houve um breve, quase melancólico, retorno à Espanha, para o Valência, em 1996, uma tentativa de reencontrar a disciplina e o foco que pareciam ter se diluído na brisa leve do Rio. Mas a experiência foi curta e amarga. O Romário que voltou à Europa já não era o mesmo que havia encantado o Camp Nou. A faísca da genialidade ainda estava lá, inegável, mas a paciência para as exigências do futebol europeu havia se esgotado. Ele ansiava pelo Brasil, pelo seu Rio, por aquele caos organizado que era a sua zona de conforto. E assim, em 1997, o destino o trouxe de volta para onde tudo havia começado, para o Clube de Regatas Vasco da Gama, o clube que o revelara ao mundo. As arquibancadas de São Januário, que já haviam vibrado com seus primeiros gols, agora o recebiam de braços abertos, com um misto de esperança e nostalgia. O Vasco de 1997 era um time sedento por glórias, e Romário, o Rei do Rio, era a peça que faltava. E ele não tardou a justificar a aposta. Os gols voltaram a jorrar, um atrás do outro, com a mesma precisão cirúrgica de sempre. Ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e liderou o Vasco à conquista do título nacional, um feito que reacendeu a paixão da torcida cusmaltina. O Maracanã, o mesmo palco de suas glórias na seleção e no Flamengo, agora cantava seu nome em vermelho e preto, uma sinfonia de adoração que o embalava. Sua popularidade no Rio de Janeiro era imensa, quase divina. Romário não era apenas um jogador, era um fenômeno cultural, o epicentro da vida social carioca. As festas, os eventos, os holofotes, tudo parecia convergir para ele. A cada vitória, uma nova celebração. A cada gol, um novo motivo para estender a noite. A cidade, com sua beleza exuberante e sua alma boêmia, era o cenário perfeito para a vida que ele escolhera. As noites no Baixo Gávea, os sambas, as rodas de amigos, as risadas que ecoavam madrugada adentro, tudo isso era parte indissociável do universo de Romário. Ele se sentia em casa, confortável e dominante, com a sensação de que seu talento, sua capacidade inata de decidir jogos, o justificava em tudo. Era uma confiança exacerbada, quase petulante, em sua habilidade de conciliar o prazer com o alto desempenho. Ele acreditava, com uma fé inabalável, que o que fazia fora de campo não afetava o que entregava dentro dele. No entanto, a imprensa e o público, embora maravilhados com seu talento inigualável, começavam a questionar abertamente seu estilo de vida. As reportagens sobre suas noitadas, os atrasos nos treinos, as declarações polêmicas, tudo isso alimentava um debate crescente. A Lei Romário, a ideia de que ele era um gênio que não precisava treinar tanto quanto os outros, começava a se consolidar, gerando atritos internos nos clubes e na própria seleção. Dirigentes e técnicos se viam em uma encruzilhada. Como lidar com um jogador tão talentoso quanto indisciplinado? A atmosfera era festiva e efervescente, sim, mas com um crescente tom de advertência, um murmúrio de preocupação que começava a se fazer ouvir por trás dos gritos de gol. O Rio de Janeiro, com suas praias douradas e suas favelas vibrantes, era o palco de sua genialidade e de seus excessos, com a mídia sempre à espreita, pronta para capturar cada deslize, cada flagrante que pudesse alimentar as manchetes. O cheiro de sal e maresia, tão familiar para ele, agora se misturava com o odor de tinta de jornal e a acidez dos comentários críticos. Os atritos de Romário com técnicos e dirigentes, que já eram uma constante em sua carreira, intensificaram-se de forma dramática entre o final de 1997 e o início de 1998. No Vasco, sua relação com o presidente Eurico Miranda era uma montanha-russa emocional, um espetáculo à parte. Eurico, uma figura poderosa e controversa, com seu estilo autocrático e sua lealdade inabalável aos seus, era um paradoxo para Romário. Ora era um pai protetor, que o defendia das críticas e lhe concedia privilégios, ora um carrasco implacável, que exigia disciplina e cobrava resultados. Havia um amor e ódio complexos, uma dança perigosa entre dois homens de personalidades fortes,
que se admiravam e se chocavam com a mesma intensidade. As discussões nos bastidores eram lendárias, os gritos ecoavam pelos corredores de São Januário, mas, no final, a genialidade de Romário em campo sempre falava mais alto, calando qualquer desavença. Paralelamente, na seleção brasileira, sob o comando de Mário Jorge Lobo Zagallo, a pressão para a Copa do Mundo de 1998, que seria realizada na França, era gigantesca. O Brasil, tetracampeão, carregava o peso da expectativa de um novo título. Romário era visto como peça fundamental, o artilheiro que poderia decidir qualquer jogo, o herói de 94. Mas sua indisciplina, sua aversão aos treinos físicos e sua predileção pela vida noturna o colocavam em rota de colisão frontal com a comissão técnica. Zagallo, o velho Lobo, um homem de princípios rígidos e uma história de vida dedicada à seleção, via com preocupação o comportamento do atacante. Ele já havia lidado com as excentricidades de Romário em outras ocasiões, mas a proximidade de um Mundial exigia foco total, comprometimento absoluto. Vanderlei Luxemburgo, que àquela altura já era um técnico em ascensão e que viria a treinar Romário em clubes e na própria seleção, começava a se posicionar criticamente sobre a necessidade de maior profissionalismo no futebol brasileiro. Suas declarações, embora genéricas, eram um recado indireto para jogadores com o perfil do baixinho. A mídia, sempre atenta, explorava cada desentendimento, cada rumor, alimentando o debate nacional sobre se o talento de Romário valia a pena as dores de cabeça que ele causava. As páginas dos jornais esportivos eram um campo de batalha, com colunistas e comentaristas divididos entre a admiração incondicional e a preocupação com o futuro do craque. A atmosfera era tensa e conflituosa, com o ambiente do futebol brasileiro dividido entre a admiração pelo jogador e a preocupação com o homem. Os bastidores ferviam com rumores e desavenças, e Romário, em meio a essa efervescência, sentia uma crescente irritabilidade com as cobranças. Ele defendia sua individualidade com unhas e dentes, acreditando que seu método, por mais heterodoxo que fosse, sempre entregava resultados. No entanto, uma percepção sutil, quase um pressentimento, começava a se instalar. As apostas para a Copa estavam altíssimas, e a margem para erro, perigosamente estreita. O cheiro de suor nos treinos e o cheiro de fumaça dos cigarros nos bares noturnos pareciam competir pela sua atenção, e ele ainda não sabia qual venceria. À medida que o ano de 1998 avançava e a Copa do Mundo na França se aproximava, a saúde física de Romário, sempre um tema delicado, tornou-se uma preocupação central e angustiante. Ele sofreu uma lesão na panturrilha direita, um músculo crucial para a explosão e a velocidade de um atacante. A lesão o afastou dos gramados e dos treinos preparatórios da seleção, lançando uma sombra de incerteza sobre sua participação no Mundial. O semblante de Mário Jorge Lobo Zagallo, o técnico da seleção, antes austero, agora exibia uma ruga de preocupação mais profunda. Ele, que já havia lidado com as excentricidades e a natureza imprevisível de Romário, agora enfrentava um dilema ainda maior: a dúvida se o atacante teria condições físicas de se recuperar a tempo de uma competição tão exigente. A imprensa e a torcida, sempre apaixonadas e volúveis, se dividiram em um debate acalorado. De um lado, os defensores ferrenhos do craque, que argumentavam que a seleção deveria esperar por Romário a qualquer custo, que um gênio como ele era insubstituível, mesmo que jogasse com uma perna só. Eram os que se apegavam à memória de 1994, à sua capacidade de decidir jogos em momentos cruciais. Do outro, os mais céticos, que questionavam se a seleção deveria arriscar levar um jogador com problemas físicos evidentes e um histórico de indisciplina que já pesava na balança. A tensão pré-Copa atingiu seu ápice, com cada boletim médico sendo dissecado, cada declaração analisada em detalhes. Romário, por sua vez, sentia a ansiedade da lesão, a frustração de não estar em campo, de ver os companheiros treinando enquanto ele estava na fisioterapia. No entanto, sua confiança teimosa, sua crença inabalável em si mesmo, persistia. Ele acreditava que seria indispensável, que se recuperaria a tempo, que seu destino era estar naquela Copa.
Havia um esforço visível para mostrar que estava se recuperando, mas, no fundo, o foco total na reabilitação era constantemente desviado por sua natureza inquieta e por sua aversão a rotinas. A atmosfera era de incerteza e apreensão, com a esperança se misturando ao medo de perder um dos maiores talentos para o torneio mais importante do futebol mundial. O cheiro de linimento na sala de fisioterapia parecia abafado pelo cheiro de fumaça de cigarro que ele tentava disfarçar, uma dualidade que personificava seu conflito interno. Foi no final de maio de 1998 que a tênue linha que separava a genialidade da irresponsabilidade se rompeu, e o destino de Romário na Copa do Mundo começou a ser selado. Em meio à recuperação da lesão, que já era motivo de grande preocupação, e a concentração da seleção brasileira para o Mundial, o baixinho foi flagrado participando de uma festa na pequena cidade de Três Pontas, em Minas Gerais. Não era uma simples reunião de amigos, era uma celebração que se estendeu pela madrugada, com todos os elementos que a imprensa e a comissão técnica já viam com desaprovação. Os detalhes da festa, revelados com avidez pela mídia, explodiram como uma bomba em todo o país. O horário avançado, o ambiente descontraído demais para um atleta em recuperação pré-Copa, a duração prolongada, tudo isso pintava um quadro de descomprometimento. A notícia não apenas causou um escândalo nacional, mas foi vista como um desrespeito flagrante à camisa da seleção, ao esforço de seus companheiros que treinavam arduamente, e à expectativa de uma nação inteira. A festa, organizada para um amigo, tornou-se o símbolo gritante de sua indisciplina crônica e da aparente falta de comprometimento com a recuperação da lesão e com a preparação para o Mundial. A repercussão foi imediata e devastadora. A opinião pública, antes dividida, agora se voltava maciçamente contra o atacante. De herói nacional, a imagem de Romário começou a ser manchada por um ato de aparente irresponsabilidade que parecia desafiar a lógica e a seriedade do momento. Os programas esportivos debatiam exaustivamente, os jornais estampavam manchetes condenatórias, e as conversas nas ruas eram uníssonas em sua reprovação. A atmosfera era escandalosa e de fúria popular, com a indignação borbulhando em cada canto do Brasil. Romário, inicialmente despreocupado e buscando lazer para aliviar a tensão da recuperação, passou rapidamente a surpresa e, em seguida, a irritação com a dimensão da repercussão negativa. Ele, em sua bolha de genialidade e autoconfiança, subestimou completamente a gravidade da situação, acreditando que, como sempre, seu talento o tiraria de mais essa enrascada. O cheiro doce do álcool e da fumaça da festa se transformou, da noite para o dia, no cheiro acre da condenação pública e do escândalo. As notícias da festa em Três Pontas, amplificadas pela mídia e carregadas de indignação popular, chegaram como um raio à comissão técnica da seleção brasileira. Mário Jorge Lobo Zagallo, já pressionado pela condição física incerta de Romário e por seu histórico de indisciplina, se viu em uma encruzilhada moral e profissional. O velho Lobo estava entre a cruz e a espada. De um lado, a necessidade de ter o melhor jogador à disposição para a Copa, do outro, a urgência de manter a disciplina, a coesão do grupo e a imagem de seriedade da seleção. A festa foi a gota d'água que transbordou o copo de sua paciência. Após reuniões tensas e exaustivas com Ricardo Teixeira, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, e com a equipe técnica e médica, a decisão, embora dolorosa e de proporções históricas, foi tomada. Em um silêncio pesado que pairava sobre a sala de reuniões, o veredito final foi pronunciado: Romário seria cortado da lista final de convocados para a Copa do Mundo de 1998. A justificativa oficial, comunicada à imprensa com a gravidade que a situação exigia, foi a falta de condições físicas. No entanto, os bastidores, os murmúrios nos corredores da CBF e as manchetes dos jornais apontavam para a festa como o verdadeiro catalisador, o ato de indisciplina que havia rompido a confiança. A notícia do corte abalou o país como um terremoto. Milhões de brasileiros, que sonhavam em ver o herói do Tetra novamente em campo, sentiram o baque. A própria seleção, que perdia seu principal goleador, seu atacante mais decisivos, também sentiu o impacto.
O ambiente era de choque e incredulidade. A narrativa, naquele momento, focou na tensão da decisão, no semblante carregado de Zagallo, que sabia o peso de suas palavras. E nas primeiras reações de Romário, que recebeu a notícia com uma mistura de frustração e raiva, um sentimento de injustiça e de ser mal compreendido. Ele, que sempre acreditou que seu talento o isentava de qualquer regra, começava a vislumbrar a gravidade de suas ações. O sonho de mais uma Copa, de repetir a glória de 1994, desfazia-se no ar como fumaça. A atmosfera era dramática e de pesar, com a sensação de uma oportunidade perdida e de um sonho desfeito. O silêncio que se seguiu ao anúncio, para muitos, foi ensurdecedor, marcando o início de um dos capítulos mais sombrios da carreira do baixinho. O cheiro de decepção era quase palpável, misturando-se ao cheiro de grama molhada que, ironicamente, ele não pisaria nos campos da França. O silêncio que se seguiu ao anúncio do corte de Romário, para milhões de brasileiros, foi ensurdecedor, marcando o início de um dos capítulos mais sombrios da carreira do baixinho. Mas Romário não era um homem de aceitar o destino passivamente. A frustração e a raiva iniciais, o sentimento de injustiça que queimava em seu peito, rapidamente se converteram em uma determinação feroz, quase obstinada. Ele se recusava a acreditar que seu sonho de mais uma Copa do Mundo, de repetir a glória de 1994, seria desfeito por uma lesão que ele sentia estar superando, ou por uma festa que ele considerava um mero desvio de rota. No início de junho de 1998, o Brasil, de ponta a ponta, era um caldeirão de opiniões fervilhantes. Rádios, televisões e jornais dedicavam horas e páginas à saga do baixinho. A mídia, voraz por drama e controvérsia, dividia-se em defensores fervorosos e detratores implacáveis do atacante. Colunistas esportivos, com suas canetas afiadas, debatiam a ética da decisão de Zagallo versus a insubstituível genialidade de Romário. Nos bares e nas esquinas, nas conversas de família e nos comentários do dia a dia, o nome de Romário era proferido com paixão, raiva, esperança ou resignação. Não podemos ir para a Copa sem o baixinho, bradavam alguns, lembrando os gols decisivos de 4 anos antes. Ele desrespeitou a camisa, tem que pagar. Retrucavam outros, indignados com a festa em 3 pontas. A opinião pública era um cabo de guerra emocional, e Romário, o pivô de tudo, sentia essa energia, essa polarização, e a utilizava como combustível. Ele intensificou os tratamentos fisioterápicos com uma obsessão quase febril. As sessões, que antes eram vistas como um fardo, tornaram-se um campo de batalha pessoal. Cada alongamento, cada exercício de fortalecimento da panturrilha direita, era feito com uma careta de dor e uma determinação de ferro. O suor escorria pelo seu rosto, pingava no chão frio da clínica, misturando-se ao cheiro pungente de linimento e ao som abafado dos aparelhos. Ele queria provar, a si mesmo e ao mundo, que estava apto, que a lesão era um obstáculo superável, não um impedimento para sua presença na França. As câmeras de televisão, convidadas para registrar seu esforço, capturavam closes de seu rosto cansado, mas seus olhos miúdos ainda brilhavam com a chama da esperança. Ele fazia apelos públicos, declarações emotivas sobre seu desejo de jogar, sobre o amor à seleção, sobre o sonho de ser bicampeão mundial. Sua voz, por vezes embargada, tentava tocar o coração dos brasileiros e, mais importante, o de Zagallo e Ricardo Teixeira. Seu entorno, sua família, seus amigos mais próximos e até alguns ex-companheiros de campo, mobilizaram-se em uma última e desesperada tentativa de reverter a decisão. Houve telefonemas para figuras influentes na CBF, conversas em gabinetes discretos, e a pressão nos bastidores era tão intensa quanto a pública. A atmosfera era frenética e polarizada, com um sentimento de urgência e de última chance pairando no ar. Romário sentia um desespero crescente, mas também uma determinação feroz em provar seu valor. Havia, em meio à fúria e à dor, um reconhecimento tardio da seriedade da situação, de que talvez, desta vez, ele tivesse ido longe demais. Mas ainda havia uma faísca de esperança,
uma teimosia inabalável de que seu talento, sua história, seriam suficientes para dobrar o destino. O cheiro de linimento e o som dos jornais sendo virados se mistura no ar pesado de incerteza. Em meados de junho, a saga de Romário e a seleção brasileira se transformaram em um complexo tabuleiro de xadrez onde a medicina e a política se misturam em um drama esportivo. A condição física do baixinho tornou-se o foco de uma intensa disputa médica e, consequentemente, de uma batalha de bastidores. Diversos laudos foram emitidos, alguns favoráveis à sua recuperação, atestando uma melhora significativa e a possibilidade de estar pronto para a Copa. Eram os relatórios que Romário e seus apoiadores agitavam como bandeiras, clamando por justiça. Outros, no entanto, apontavam para a persistência da lesão na panturrilha, para os riscos de uma recaída e para a falta de tempo hábil para uma recuperação completa e segura, dadas as exigências de um torneio de alto nível como o Mundial. Estes eram os laudos que Zagallo e a comissão técnica utilizavam como escudo. A Confederação Brasileira de Futebol, sob a liderança de Ricardo Teixeira, se viu encurralada. A pressão pública era imensa, e a entidade precisava apresentar uma justificativa técnica irrefutável para o corte, caso mantivesse a decisão. A imagem da CBF, já marcada por outras controvérsias, não podia se dar ao luxo de ser vista como injusta ou de tomar uma decisão arbitrária. Havia um medo latente de que a ausência de Romário pudesse comprometer o desempenho da seleção na França e, consequentemente, a imagem da própria entidade. Os corredores da sede da CBF, no Rio, estavam mais movimentados do que o normal, com o cheiro de café forte e o burburinho de conversas apressadas. A comissão técnica de Zagallo, por sua vez, mantinha a posição de que Romário, apesar de todo o esforço de recuperação, não teria condições físicas de suportar a carga exaustiva de uma Copa do Mundo. Para o velho Lobo, a integridade física dos atletas e a coesão do grupo eram inegociáveis. Ele temia que a presença de um jogador lesionado, mesmo que fosse Romário, pudesse desequilibrar a equipe e minar a confiança dos demais. Os bastidores ferviam com reuniões secretas, telefonemas intercontinentais, e tentativas de influência de diversas partes. Políticos, ex-jogadores de renome como Zico e Pelé, e até mesmo patrocinadores, tentavam interceder pelo baixinho, cada um com seus próprios interesses e argumentos. A atmosfera era de intriga e tensão, com a medicina e a política se misturando no drama esportivo. O ar era pesado com a responsabilidade da decisão final, e Romário, em meio a tudo isso, sentia uma angústia profunda e uma frustração crescente diante dos obstáculos médicos e burocráticos. Havia um sentimento de impotência, apesar de seu próprio esforço e de sua fé inabalável. Ele estava ali, tentando, lutando, mas o poder da decisão final estava nas mãos de outros, e isso o roía por dentro. O cheiro de cloro das piscinas de fisioterapia e o de charuto dos gabinetes da CBF eram dois mundos que, naquele momento, se chocavam violentamente. À medida que o final de junho se aproximava, o calendário marcava os últimos dias para a entrega da lista final de jogadores à FIFA, e a pressão sobre Mário Jorge Lobo Zagallo atingia níveis insuportáveis. O técnico, um ícone do futebol brasileiro, 4 vezes campeão mundial, via sua reputação e sua convicção testadas ao limite. A imprensa, o público e até mesmo alguns membros da própria seleção especulavam sobre uma possível reviravolta de última hora. Será que Zagallo vai ceder? O baixinho ainda tem chance? Eram as perguntas que ecoavam por todo o país. Zagallo, conhecido por sua rigidez, sua disciplina quase militar e seu compromisso inabalável com a seleção, enfrentava o dilema mais difícil de sua longa e vitoriosa carreira. De um lado, a pressão popular, o clamor da nação por seu craque, a lembrança vívida da Copa de 1994, onde a genialidade de Romário havia sido o diferencial. Ceder significaria arriscar a coesão do grupo, a mensagem de que a disciplina era secundária ao talento, e talvez até sua própria autoridade. Do outro, manter a decisão difícil, mesmo que impopular, significava enfrentar a fúria de milhões de torcedores e a crítica de parte da mídia, mas garantir a seriedade e o foco da equipe.
A narrativa explora os momentos de solitude e reflexão do treinador. Em seu escritório, nas madrugadas frias do Rio de Janeiro, com o som distante das ondas quebrando na praia, Zagallo revisava mentalmente cada relatório médico, cada conversa com Romário, cada olhar de seus outros jogadores. O aroma de café forte, que ele bebia para espantar o sono, misturava-se ao cheiro de papel e caneta, enquanto ele rabiscava nomes em listas que eram refeitos e desfeitos. Ele via o rosto de Romário, a súplica em seus olhos, mas também a imagem da festa em 3 pontas, o descompromisso que havia transbordado a paciência. A responsabilidade pesava como uma montanha em seus ombros. Ele precisava tomar uma decisão que marcaria não apenas sua carreira, mas a história da seleção brasileira, para o bem ou para o mal. A expectativa era palpável, uma nuvem densa que pairava sobre o Brasil. Cada minuto era crucial, e a tensão era quase insuportável. Romário, em sua casa, vivia uma esperança desesperada, agarrando-se a cada boato, a cada sinal de que a decisão pudesse ser revertida. Ele estava exausto, física e emocionalmente, mas a ideia de perder a Copa era um tormento ainda maior. Zagallo, por sua vez, enfrentava um tormento de responsabilidade, a necessidade de firmeza em um momento em que o país inteiro pedia flexibilidade. Ele sabia que, qualquer que fosse sua escolha, ela seria escrutinada, julgada e lembrada por gerações. O silêncio da madrugada em seu escritório era quebrado apenas pelo tic-tac implacável do relógio, que contava os últimos segundos antes do veredito final. O dia do anúncio oficial chegou, carregado de uma tensão que podia ser cortada com uma faca. Jornalistas de todo o mundo se acotovelavam na sala de coletivas de imprensa da CBF, suas câmeras e microfones apontados para o púlpito. O ar estava pesado, denso com a expectativa de uma nação inteira. O Brasil parou, escolas, escritórios, bares, todos os olhos e ouvidos estavam voltados para aquele momento. Mário Jorge Lobo Zagallo, visivelmente emocionado e abatido, entrou na sala. Seu semblante era sério, seus olhos, marejados, traíam a dor de uma decisão que ele sabia que seria impopular, mas que acreditava ser a correta. Em um dos momentos mais dramáticos da história do futebol brasileiro, Zagallo começou a pronunciar, pausadamente, os nomes dos 22 jogadores convocados para a Copa do Mundo. Cada nome era um suspiro de alívio para um atleta, uma confirmação de um sonho. A lista avançava, e o nome de Romário, o herói de 1994, o artilheiro que todos esperavam ouvir, não era pronunciado. Um silêncio ensurdecedor se seguiu aos últimos nomes, um vácuo de incredulidade que preencheu a sala. O sonho estava desfeito. Zagallo, com a voz embargada, reiterou a justificativa da condição física. Ele falou sobre a responsabilidade, sobre a necessidade de ter jogadores sem aptos para um torneio tão exigente. Mas a decisão, embora mascarada por argumentos técnicos, foi unanimemente interpretada como um corte disciplinar. A festa em 3 pontas, a indisciplina crônica, a aversão aos treinos, tudo isso pesou na balança, e o velho Lobo optou por preservar a integridade do grupo e a imagem da seleção. A notícia explodiu em todo o mundo. As agências de notícias internacionais transmitiram a informação em tempo real, e a ausência do baixinho da Copa da França foi o principal assunto nos noticiários esportivos globais. No Brasil, o impacto foi devastador. Romário, em sua casa, provavelmente assistindo à coletiva pela televisão, sentiu o golpe como um soco no estômago. O choque inicial deu lugar à incredulidade, depois a uma profunda tristeza e, por fim, a uma raiva contida, mas palpável. Aquele era o fim de um sonho, de uma jornada que ele acreditava ser seu por direito. Sua família, seus amigos, e os milhões de fãs que esperavam por sua presença nos campos da França, sentiram o pesar de uma oportunidade perdida, de uma glória que não viria. A atmosfera era devastadora e de luto esportivo. O silêncio que seguiu o anúncio foi, para Romário, o som mais ensurdecedor de sua vida, marcando o fim de uma era para o baixinho na Copa. O cheiro de derrota e de injustiça encheu seus pulmões, amargo e sufocante.
Após o anúncio oficial do corte, a mágoa e a frustração de Romário transbordaram em uma das coletivas de imprensa mais emocionantes e polêmicas da história do futebol brasileiro. Com o rosto carregado de dor, os olhos miúdos marejados, ele desabafou sua frustração, sua raiva, sua dor por não poder representar o Brasil na Copa. Suas palavras, carregadas de amargura, foram um ataque direto a Mário Jorge Lobo Zagallo e à Confederação Brasileira de Futebol. Ele se sentia traído, incompreendido, e não hesitou em expressar a profundidade de sua mágoa. Foi nesse momento que Romário proferiu a famosa e chocante declaração: se o Zagallo morresse, não faria falta. As palavras, ditas com uma intensidade visceral, ecoaram como um trovão, chocando o país e a comunidade esportiva internacional. A frase se tornou um símbolo de sua indignação, mas também de sua impulsividade e de sua incapacidade de controlar as emoções em um momento de tamanha dor. A repercussão foi imediata e avassaladora. Enquanto alguns viam na declaração um desabafo legítimo de um atleta ferido, outros a condenavam como uma ofensa imperdoável a uma lenda do futebol brasileiro. A atmosfera era de amargura e controvérsia, com o eco das palavras de Romário ressoando na mídia por dias a fio. Enquanto Romário vivia um período de luto, raiva e sentimento de traição, a seleção brasileira viajava para a França, carregando o peso da expectativa e a ausência de seu principal atacante. O avião que decolava rumo à Europa levava consigo a esperança de um país, mas também um vazio, e se, que pairava no ar. A ausência de Romário era sentida em campo, não apenas pela falta de seus gols, mas pela aura que ele trazia, a capacidade de desequilibrar jogos com um lance de pura genialidade. Outros grandes jogadores, como Ronaldo, tentavam preencher o espaço, mas a figura do baixinho, o artilheiro implacável de 1994, era insubstituível em sua especificidade. Especialmente na final contra a França, a seleção, que havia chegado à decisão, mas sem o brilho avassalador de outrora, parecia sentir a falta daquele toque decisivos, daquela frieza na frente do gol. As especulações sobre como a presença de Romário poderia ter mudado o desfecho da partida, vencida pelos franceses por 3-0, eram inevitáveis. Teria Romário marcado aquele gol que faltou? Teria ele desequilibrado a defesa adversária com sua astúcia? Essas perguntas sem resposta assombrariam o futebol brasileiro por anos. Este período marcou o ponto mais baixo da carreira de Romário em termos de imagem e participação na seleção. Ele, que havia sido o herói de uma nação, agora era visto por muitos como um pária, um gênio que havia jogado fora sua chance de mais uma glória. O sentimento de traição e injustiça, no entanto, também o impulsionaria. A seleção, por sua vez, tentava se manter focada na missão, mas a ausência de seu craque era uma ferida aberta, uma cicatriz em sua jornada. O cheiro de grama dos estádios franceses, que deveria ter sido inebriante, tornou-se para Romário o cheiro amargo de uma oportunidade perdida, de um sonho que se desfez em meio a festas e laudos médicos. Aquele verão de 1998, para o baixinho, não teria o sabor da vitória, mas o gosto agridoce da exclusão e da controvérsia. Aquele verão de 1998, para o baixinho, não teria o sabor da vitória, mas o gosto agridoce da exclusão e da controvérsia. A mágoa era um nó na garganta, uma ferida aberta que pulsava a cada notícia que chegava da França, a cada gol marcado por outro atacante, a cada imagem da seleção sem ele. A declaração impetuosa sobre Zagallo, proferida no calor da dor, foi um grito de angústia, uma manifestação de sua personalidade explosiva, mas também uma ponte queimada, um abismo aberto entre ele e a comissão técnica. No entanto, a resiliência de Romário era tão lendária quanto seu talento. Ele não era de se curvar à adversidade por muito tempo. Agosto de 1998 trouxe consigo não apenas o fim da Copa do Mundo e a derrota brasileira na final, mas também um novo alvorecer para o baixinho. A decepção era imensa, sim, mas a sede de provar seu valor, de mostrar ao mundo que ainda era o mesmo gênio, era ainda maior. Era um fogo que queimava em seu interior, uma fúria silenciosa que o impulsionava.
Ele retornou ao Clube de Regatas Vasco da Gama com uma determinação renovada, com uma fome de gols e vitórias que parecia ter sido amplificada pela injustiça que sentia ter sofrido. Os treinos, antes um fardo, tornaram-se um meio para um fim, um caminho para a redenção. O suor que escorria em São Januário agora tinha um propósito mais profundo. O ambiente em São Januário, embora familiar, tinha um novo ar. Havia um respeito velado, quase reverente, pela lenda que retornava, mas também uma expectativa silenciosa. O brilho ofuscante das sombras do passado à festa, o corte, as palavras duras começava a se dissipar à medida que Romário voltava a fazer o que sabia de melhor. Os gols, eles voltaram a jorrar, um atrás do outro, com a mesma naturalidade e precisão de sempre. Ele era o artilheiro, o maestro, o centro das atenções. O rugido da torcida vascaína, um som que ele conhecia desde a adolescência, era um bálsamo para sua alma ferida. Cada gol era uma resposta, um grito de "Eu estou aqui". Em 1999, a oportunidade de uma redenção ainda maior surgiu. Vanderlei Luxemburgo, que havia sido um dos críticos da Lei Romário e da falta de profissionalismo, era agora o técnico da seleção brasileira. A convocação de Romário para a Copa América, em meio a um ambiente ainda carregado de resquícios da polêmica de 1998, foi um ato de coragem de Luxemburgo e um reconhecimento inegável do talento do baixinho. O ar da concentração da seleção, antes pesado com a tensão da Copa de 98, agora tinha um tom de segunda chance, de um novo começo. Romário, com uma maturidade adquirida à força pela adversidade, abraçou a oportunidade. Ele não queria apenas jogar, ele queria vencer, queria provar que a idade e os problemas disciplinares eram meros detalhes diante de sua genialidade. E ele provou. Na Copa América, Romário liderou o Brasil à conquista do título, sendo o artilheiro da competição ao lado do jovem e ascendente Ronaldo Fenômeno. A parceria dos dois, embora breve, foi um espetáculo de técnica, velocidade e faro de gol. A imagem de Romário erguendo a taça, com um sorriso de satisfação nos lábios, era a fotografia de sua volta por cima. O brilho do talento ofuscava, de vez, as sombras do passado. A relação com Luxemburgo e, novamente, com Eurico Miranda, continuava complexa, cheia de altos e baixos, de discussões e reconciliações, mas era pautada por um reconhecimento mútuo de sua importância inegável em campo. Eurico, em seus momentos de sinceridade, admitia que Romário era um problema bom, um gênio que, apesar dos percalços, sempre entregava o que se esperava dele: gols e títulos. O cheiro de grama e a brisa da vitória voltavam a ser os aromas predominantes em sua vida, purificando o ar de qualquer amargor remanescente. A virada do milênio, entre os anos de 2000 e 2001, marcou o que muitos consideram o auge tardio da carreira de Romário, um período glorioso e lendário que o consagraria definitivamente como um dos maiores artilheiros da história. Em São Januário, o palco de seu renascimento, ele continuava a quebrar recordes e a encantar o Brasil com sua arte. O cheiro da grama recém-cortada, do suor dos companheiros e o clamor ensurdecedor da torcida eram a trilha sonora de seus dias. Foi nesse período que Romário formou uma dupla histórica com Edmundo, o Animal, outra personalidade forte e talentosa do futebol brasileiro. A parceria dos dois, que já havia tido momentos de atrito no passado, floresceu em uma sinergia quase perfeita em campo. A inteligência tática de Romário, sua capacidade de antecipação e sua frieza na finalização, combinavam-se com a força, a velocidade e a rebeldia indomável de Edmundo. Juntos, eles eram uma força imparável, um espetáculo de gols e genialidade. A torcida vascaína, que já havia testemunhado tantas glórias, rendia-se novamente à magia do baixinho e do animal. O ano de 2000 foi mágico para o Vasco da Gama e para Romário. Ele liderou o time à conquista da Copa Mercosul e, de forma ainda mais espetacular, ao Campeonato Brasileiro. A final da Mercosul, contra o Palmeiras, ficou eternizada como um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro, com o Vasco revertendo um placar adverso de 3-0 no segundo tempo para vencer por 4-3, com 3 gols de Romário.
Era a comprovação de sua capacidade de decidir em momentos cruciais, de sua frieza sob pressão, de sua aura de herói. O barulho da multidão em êxtase, o abraço dos companheiros, o peso da taça nas mãos, tudo isso era a plenitude da glória. Aquele ano culminou com um reconhecimento individual de peso. Romário foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, aos 34 anos. Era uma consagração tardia, mas merecida, um atestado de que, apesar da idade avançada e das controvérsias de sua carreira, seu talento era atemporal. Ele havia reescrito sua própria história, transformando a Mancha de 1998 em um catalisador para um renascimento espetacular. A atmosfera era gloriosa e lendária, com uma aura de heroísmo que o envolvia. Paralelamente a esses feitos, uma nova obsessão começava a tomar conta de Romário e do país: a busca pelos 1000 gols. Embora a contagem fosse alvo de debates sobre a inclusão de gols em jogos não oficiais, para Romário e para a torcida, o número era simbólico, um marco que o colocaria em um patamar ainda mais elevado na história do futebol. A cada gol, a contagem regressiva ganhava mais força, alimentando a expectativa e a emoção. A narrativa detalha a importância desses feitos para sua imagem e para a torcida, que via em Romário não apenas um jogador, mas um ícone de superação. Ele sentia uma plenitude e satisfação pessoal imensas, a sensação de ter reescrito sua própria história, de ter calado os críticos. Havia uma ambição renovada, quase uma missão, para alcançar marcos inéditos, para deixar sua marca de forma indelével. O cheiro do linimento no vestiário, o suor nos treinos, o aroma adocicado da vitória, tudo se misturava em uma sinfonia de glória e propósito. A partir de 2002, o brilho ofuscante do auge tardio de Romário começou a dar lugar a uma luta mais árdua, uma batalha contra o adversário mais implacável de um atleta: o tempo. O corpo, que antes parecia obedecer a cada comando com a agilidade de um felino, começava a sentir o peso dos anos, dos milhares de jogos, dos incontáveis piques e saltos. O cheiro de grama se misturava agora com o cheiro persistente de pomadas e odores de clínica de fisioterapia, uma presença constante e melancólica. Ele passou por diferentes clubes, uma peregrinação que o levou do Fluminense ao Al Sadd, no Catar, e de volta ao Vasco da Gama, seu porto seguro. Em cada parada, havia lampejos de sua genialidade, um drible inesperado, um gol de oportunismo que acendia a chama da esperança. Mas as lesões, antes raras, tornaram-se mais frequentes, traiçoeiras, minando sua capacidade física e sua presença em campo. A panturrilha, o joelho, a coxa, cada parte do corpo parecia protestar contra a exigência contínua. O desempenho, embora ainda com a marca de seu talento inegável, já não era o mesmo de outrora. Aquele Romário que flutuava em campo, quase invisível para então surgir e fulminar, agora lutava para manter o ritmo, para acompanhar a velocidade dos mais jovens. A busca pelos 1000 gols, que antes era uma motivação gloriosa, arrastava-se, transformando-se em uma ansiedade crescente, em um fardo pesado. Cada jogo sem marcar era um dia a mais de espera, uma frustração que se acumulava. A imprensa, antes eufórica com a contagem regressiva, agora questionava sua longevidade, sua permanência em campo, e a inevitável aposentadoria se tornava um tema recorrente, quase um mantra. A relação com os clubes e a mídia era mais desgastada, permeada por cobranças e especulações sobre o fim de sua carreira. Ele se afastava gradualmente da seleção, com a nova geração de atacantes, liderada por Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Adriano, assumindo o protagonismo. Era a passagem de bastão, a inexorável lei do esporte. A atmosfera era de melancolia e persistência. O herói lutava contra o tempo e as limitações físicas, um gladiador em uma arena onde o corpo já não respondia como antes. Havia um tom de despedida iminente, um presságio de que o fim estava próximo, mas também uma resiliência notável, uma teimosia em continuar, em adiar o inevitável. Romário sentia uma frustração profunda com as limitações físicas, com a dor que se tornava uma companheira constante.
Mas, ao mesmo tempo, a ânsia por alcançar o milésimo gol, por cravar seu nome de forma ainda mais indelével na história, tornava-se um fardo e uma motivação, um último grande objetivo antes de pendurar as chuteiras. A cada passo lento, a cada dor sentida, ele via o número 1000 piscando em sua mente, um farol em meio à névoa do cansaço. O cheiro de linimento e o aroma de despedida pairavam no ar, misturando-se à sua persistente paixão pelo futebol. A contagem regressiva para o milésimo gol de Romário deixou de ser apenas um número e se transformou em um evento midiático mundial, um espetáculo que parou o Brasil e capturou a atenção do planeta. A cada partida, a cada toque na bola, a cada chute a gol, a emoção e a tensão eram palpáveis. O cheiro de expectativa no ar era denso, misturando-se ao aroma da pipoca nas arquibancadas e ao nervosismo dos torcedores. As televisões transmitiam os jogos do Vasco, onde Romário agora era o técnico jogador, com a contagem de gols atualizada em tempo real na tela. Câmeras o seguiam em todos os lugares, registrando cada movimento, cada expressão de seu rosto. Ele se sentia como um prisioneiro da própria lenda, mas também um privilegiado por viver aquele momento único. Os números diminuíam, 998, 999. A ansiedade crescia a cada jogo. Romário tentava, forçava, mas a bola parecia teimar em não entrar. Havia um quê de drama shakespeariano em cada tentativa, em cada defesa do goleiro adversário, em cada bola na trave. O milésimo gol se tornou um fantasma que o perseguia, uma obsessão que o consumia. Finalmente, em 20 de maio de 2007, a história foi escrita. O palco era São Januário, o estádio que o vira nascer para o futebol, que testemunhara suas primeiras glórias e seu renascimento. O adversário era o Sport, em uma partida do Campeonato Brasileiro. O relógio marcava os 48 minutos do primeiro tempo quando o juiz assinalou um pênalti a favor do Vasco. O silêncio que se abateu sobre o estádio foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos corações batendo. Romário pegou a bola, com a calma aparente de sempre, mas com a alma em ebulição. O goleiro, magrão, postava-se à sua frente, um obstáculo final entre ele e a eternidade. Romário correu alguns passos, bateu na bola com a perna direita, e o som, um estalo seco, ecoou pelo estádio. A bola, caprichosa, beijou a trave e entrou. 1000. O grito que se seguiu foi uma explosão, um terremoto de alegria e alívio que sacudiu São Januário. O barulho era tão intenso que parecia fazer as arquibancadas tremerem. A celebração foi épica. O campo foi invadido por torcedores, jornalistas, familiares, todos querendo tocar o herói, abraçá-lo, ser parte daquele momento histórico. Romário, visivelmente emocionado, com lágrimas nos olhos, foi erguido nos ombros, uma imagem de consagração que rodou o mundo. Era um sentimento de dever cumprido, de uma promessa finalmente realizada. O cheiro da grama pisoteada, do suor e da alegria era inebriante, a mais doce das fragrâncias. Os anos seguintes foram os últimos suspiros de sua carreira. Passagens pelo Miami FC, nos Estados Unidos, e pelo Adelaide United, na Austrália, foram mais uma forma de estender a magia, de aproveitar a vida e o futebol em outros cenários. Mas a chama, embora ainda presente, começava a diminuir. Finalmente, em 2008, Romário anunciou sua aposentadoria oficial dos gramados. Não foi um adeus triste, mas a celebração de uma jornada inesquecível. Ele sentiu alívio e êxtase pelo feito do milésimo gol, um sentimento de dever cumprido e a paz de espírito para encerrar uma era. O cheiro de linimento e o som do apito final eram, agora, a melodia de sua despedida, um convite para um novo capítulo. Após pendurar as chuteiras em 2008, Romário de Souza Faria, o baixinho, que havia redefinido a arte de fazer gols, não se recolheu à vida privada. Sua inquietude e sua personalidade forte o impulsionaram para um novo campo de batalha, a política. Em 2010, ele foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, e, em 2014, alcançou o cargo de senador, surpreendendo a muitos que viam nele apenas o jogador boêmio.
Sua atuação política, embora por vezes controversa, foi marcada pela defesa apaixonada do esporte, da educação e, de forma notável, dos direitos das pessoas com deficiência, uma causa pessoal que abraçou com fervor após o nascimento de sua filha Ivy, portadora de síndrome de Down. O cheiro dos gabinetes e das discussões parlamentares, tão diferente do cheiro da grama e do suor, era um novo desafio, um novo propósito. A narrativa de sua vida, então, se expande para uma reflexão sobre seu legado no futebol. Romário não foi apenas um atacante, foi um fenômeno, um gênio imprevisível, um rebelde com causa. Sua capacidade de decidir jogos, sua intuição sobrenatural na área, seus dribles curtos e letais, sua frieza nas finalizações, tudo isso o elevou ao panteão dos maiores. Ele não precisava de treinos exaustivos ou de uma vida monástica para ser o melhor. Seu talento era inato, uma dádiva que ele soube lapidar e explorar como poucos. A opinião de figuras como Pelé, o rei do futebol, sempre foi de admiração, embora com a ressalva de que Romário poderia ter sido ainda maior se tivesse a dedicação de outros atletas. Pelé, com sua aura de perfeição, reconhecia a genialidade do baixinho, mas lamentava a falta de disciplina, a cabeça, que poderia ter o levado a patamares ainda mais estratosféricos. Zico, o galinho de Quintino, outro ídolo incontestável, sempre defendeu Romário, compreendendo que sua personalidade era parte integrante de seu talento. Ele via no baixinho um legítimo herdeiro da malandragem carioca no futebol, um jogador que, à sua maneira, entregava resultados espetaculares. Carlos Alberto Parreira, o técnico que o convocou para a Copa de 1994, apesar dos atritos iniciais, sempre reconheceu a importância de Romário para o título. Ele o chamava de jogador de outro planeta, um craque que resolvia problemas em campo com uma facilidade assustadora. A relação, que começou turbulenta, terminou com um respeito mútuo, a compreensão de que o talento de Romário transcendia as pequenas regras. Mário Jorge Lobo Zagallo, por sua vez, o velho Lobo, que o cortou da Copa de 1998, manteve sua postura de que a decisão foi técnica e disciplinar. No entanto, com o passar dos anos, houve um certo abrandamento, um reconhecimento da dor que a decisão causou e da genialidade do jogador. A frase polêmica de Romário sobre sua morte jamais foi esquecida, mas o tempo, em sua sabedoria, diluiu parte da amargura, transformando Romário em uma anedota de um tempo de paixões intensas. Vanderlei Luxemburgo, que o treinou em diferentes momentos e o levou à Copa América de 1999, teve uma relação de amor e ódio, de confrontos e reconciliações. Ele soube extrair o melhor de Romário, mesmo ciente de suas idiosincrasias, e reconheceu sua capacidade de liderança e de decisão. Para Luxemburgo, Romário era um desafio e uma recompensa, um jogador que exigia uma gestão diferenciada, mas que pagava com gols e títulos. O legado de Romário é, portanto, complexo e multifacetado. Ele foi o goleador implacável, o artilheiro dos 1000 gols, o herói do tetra, o baixinho, que se agigantava em campo. Mas também foi o rebelde, o boêmio, o polêmico, o homem que desafiava as normas. Sua vida, dentro e fora dos gramados, é um espelho do Brasil, com suas contradições, sua paixão e sua genialidade. Em sua maturidade, já na política, ele encontrou um novo propósito, uma aceitação de seu papel na história e a busca por novas formas de impacto. A pacificação com o passado, com as dores e as glórias, permitiu-lhe valorizar sua jornada, compreendendo que cada passo, cada desvio, cada triunfo, o moldou no homem e na lenda que ele se tornou. O cheiro da história, da lenda imortalizada, pairava sobre ele, enquanto o sol do Rio de Janeiro continuava a dourar sua pele, um lembrete constante de suas raízes e de seu destino.